queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E queria pedi-lo para abrir a sua Bíblia e ler comigo no verso 11, ou a partir do verso 11, Mateus capítulo 27, verso 11. Todos acharam? Mateus capítulo 27, verso 11. Amém? Queria que você compartilhasse a sua Bíblia com alguém que porventura não tenha Bíblia ou não tenha trazido a sua. Amém? Mateus 27, verso 11, diz assim: mesmo assentados, porém reverentes, olha o que diz a palavra de Deus. Verso 11 de Mateus 27. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos, o governador da Judéia, perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, de amor e de misericórdia, aqui estamos nós mais uma vez. E tudo o que nós queremos é que o Teu Espírito Santo fale aos corações e mentes desses amados irmãos e amigos que estão aqui nesta noite. E também ao coração daqueles, ou aos corações daqueles que estão
assistindo, participando deste culto através da nossa live, através do nosso canal no YouTube. Coloca a tua mão santa sobre eles também. E que a tua palavra possa chegar a cada coração, da maneira que o teu Espírito Santo quiser, ele aprouver, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós conhecemos essa história. Talvez não haja nenhum elemento que escape ao nosso conhecimento. Talvez não exista nada, talvez, humanamente falando, que possamos explorar aqui. No entanto, salta aos meus olhos uma pergunta peculiar, importante, inusitada. É a pergunta que este homem, que este governador faz ao povo. E a pergunta é: que farei então com Jesus chamado Cristo? Que farei então com Jesus chamado Cristo? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas uma coisa eu sei: esta pergunta transcende o tempo. Esta pergunta, ela não ficou arrolada nos escritos bíblicos. Mas esta pergunta, todos os dias, ao acordarmos pela manhã, esta pergunta deve ecoar na nossa mente. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Existem aqui alguns personagens, mas eu queria destacar apenas dois. E um deles, eu queria dizer que é uma personagem, mas eu queria identificar este primeiro personagem como a multidão. Eu queria que a multidão, a qual obviamente não pode descrever os nomes, por isso que eu estou definindo-a como uma espécie de personagem, essa multidão tem uma participação extremamente especial aqui. E é a primeira personagem que eu gostaria de destacar. Temos então esta personagem que se coloca contra Jesus e pede, responde diante daquela autoridade civil, que aquele homem chamado Jesus, o Cristo, deveria ser crucificado. O que eu faço com este homem? E a multidão como um todo diz: crucifica-o. Quando nós fazemos esta mesma pergunta hoje, em pleno século 21, que farei então com Jesus chamado Cristo? O que você acha que as pessoas respondem? A crucifixão era a maneira mais terrível de matar alguém. Mas existem outras maneiras de matar alguém. Nós podemos matar alguém apenas odiando essa pessoa, afastando essa pessoa de nós. Podemos matar alguém de muitas maneiras, sem, na verdade, fazer absolutamente ação nenhuma. Podemos matar as pessoas dentro do nosso coração, rejeitá-las, rechaçá-las, nos afastarmos dela. Quando nós apresentamos o nome de Jesus lá fora, será que as pessoas não estão gritando, não estão dizendo, não estão clamando: crucifica-o? De uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, será que as pessoas não estão matando Jesus em suas vidas, em seus corações, em seu viver, em sua maneira de reagir, em sua maneira de viver como um todo? Pense nisso. Mas existe aí um outro personagem, um homem chamado Pôncio Pilatos, governador daquela província. Um homem importante, imbuído de autoridade. E é exatamente na atitude deste homem que eu quero me deter nesta noite. Primeiro, me permita falar um pouco a respeito de quem ele era, ou da sua índole. Pilatos, meus amados irmãos, não era um homem muito simpático.
Pilatos era um homem extremamente cruel, um homem de caráter duvidoso. Além de ficar claro e provado no texto que ele era um homem covarde. Um covarde. No entanto, ele expressa a sua covardia diante do homem mais importante da história. Aquele homem, aquele governador, ele se acovardou diante da pessoa mais importante que passou pela sua vida. Pilatos foi instado. Pilatos foi obrigado a tomar uma decisão em relação a Cristo. Mas ele foi instado, eu diria, não pela multidão, não pelos principais sacerdotes, simplesmente. Ele foi instado pela sua própria covardia, pelo seu próprio medo. Talvez por medo de perder o poder. Pilatos, então, precisa tomar uma decisão. Se ele iria soltar a Jesus, chamado Cristo, ou se ele iria soltar a Barrabás. Mas o texto nos informa que para não sujar as suas mãos, para não se sujar, ele lavou as suas mãos. Há quem diga que até hoje, no inferno, Pilatos não para de lavar as mãos. Aquele homem, ele não quis se comprometer com Jesus. Ele então simplesmente lava as suas mãos e joga a responsabilidade para o povo. Pilatos tenta se manter neutro. Me permita fazer-lhe uma pergunta. Você já tentou em alguma situação ou circunstância manter-se neutro? Uma pergunta retórica e filosófica. Será que é possível a neutralidade? Para nós pensarmos, para nós imaginarmos, para nós divagarmos e deixarmos a nossa mente fluir. Aquele homem, aquele governador, alguém imbuído de autoridade, tenta se manter neutro. E a sua neutralidade tinha uma base, um suporte, um alicerce. Por um lado, ele tinha líderes religiosos que acusavam Jesus de nada, que eles não tinham nada para acusar Jesus. Por outro lado, eles tinham uma multidão eufórica, uma massa manobrada. Mas por outro lado, ele também tinha uma esposa que deu-lhe um pequeno aviso e disse: olha, não se envolva com a morte, com a vida desse inocente. Porque eu sofri muito ontem à noite, através de um sonho, e você não deveria se envolver. Aquele homem, portanto, tinha uma decisão a tomar. Ele precisava saber quem ele iria soltar. Se ele soltava um condenado, um homem chamado Barrabás, Oi. Ligou de novo. Ele tinha uma decisão a tomar. E ele precisava fazê-lo. O que ele faz então? Ele decide se tornar um homem neutro. Porque ele não sabia o que fazer. Ele estava completamente indeciso. E eu pergunto mais uma vez a vocês: será que isto é possível? Será que a neutralidade é possível?
Sem falar que a indecisão, meus amados irmãos, é uma coisa muito séria. Por que eu estou dizendo que a indecisão é uma coisa séria? Porque a indecisão, irmãos, é uma decisão. O problema é que esta atitude, uma atitude indecisa, ela não deixa de ser uma atitude. A indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Quando eu me posto, quando eu me coloco em um lugar de indecisão, eu estou dizendo para as pessoas: eu não quero decidir. Pilatos resolveu, em relação à pessoa do Senhor Jesus, ficar em cima do muro. E é muito provável que em algum momento ou circunstância da sua vida, você tenha ficado em cima do muro. Tenha tentado ficar neutro. Tenha pensado e dito para si mesmo: eu não vou me meter nessa pendenga, porque aí é briga de cachorro grande. Eu não tenho nada a ver com isso, este não é o meu problema. E você bate em retirada achando que você está tomando uma decisão importante sendo neutro. Eu não sei se você já ouviu a ilustração do muro. Deve ter ouvido, porque ela é bem antiga. Mas é muito interessante, e eu gostaria de dizer para você. Existia um lugar muito bonito, um jardim, mas no meio desse jardim existia um muro enorme. Grande, muito alto esse muro. E de um lado você tinha o Senhor Jesus, olhando para aquele muro. Do outro lado você tinha Satanás, também olhando para o muro. E alguém de repente subia naquele muro, e Jesus chamava a pessoa olhava para ele, e depois olhava para o outro lado e via Satanás assentado numa cadeira, num grande trono, muito tranquilo. E todas as vezes que ele se voltava e olhava para Jesus, ele via que cada vez mais o Senhor Jesus ia se manifestando com mais desespero. Até que o Senhor Jesus começa a pular, e chama, e olha, e acena, e aquele homem fica olhando, e ele olha para o outro lado e vê Satanás sentado, calmo, sereno e tranquilo. E cada vez mais o Senhor Jesus se agitava, chamando aquele homem, e dizendo: vem, vem. O que nós queremos dizer com isso? O que esta ilustração nos ensina? Exatamente aquilo que eu perguntei a vocês no início: não existe neutralidade. Aquele muro pertencia ao diabo. Por isso que ele estava tão tranquilo. E por isso que o Senhor Jesus, a todo custo, queria removê-lo de lá. Todas as vezes que nós nos colocamos, irmãos amados, na indecisão ou na neutralidade, sobretudo em relação a Cristo, nós estamos nos colocando, nos pondo do lado do diabo, do lado do mal. E Jesus está, de certa forma, metaforicamente falando, desesperado, chamando você para o lado dele. O muro é do diabo, de modo que nós não devemos permanecer nele, mas devemos tomar uma decisão, não a decisão de não decidir, mas uma decisão em favor a Jesus. Não foi isso que Pilatos fez. O que ele fez foi transferir toda a sua responsabilidade para a multidão. Ele transferiu toda a responsabilidade para o povo. Ele não queria se comprometer. Olha, eu não quero me comprometer. Olha, eu não quero que o sangue desse homem caia sobre as minhas costas, sobre a minha vida. Mas me permita fazer-lhe uma pergunta. Uma pergunta que foi o próprio Pilatos quem fez a multidão. O que você vai fazer
Ou o que você está fazendo na sua vida com este homem chamado Cristo? O que você vai fazer? Ou o que você está fazendo com Jesus, chamado Cristo? Está em cima do muro? Deixou o Senhor por causa das pessoas? As pessoas são mais importantes do que Jesus? Deixou o seu reino por causa das imperfeições humanas, como se você não fosse imperfeito? O que você acha que está fazendo? O que você acha que está fazendo com esse homem chamado Jesus? 4 atitudes que nós podemos observar no comportamento, na vida de Pilatos. E estas 4 atitudes, elas podem afastar você dele para sempre. Primeira atitude, este homem, governador, alguém imbuído de autoridade, deixou-se seduzir por um poder passageiro. Eu queria que Jamile colocasse aí João capítulo 19, verso 10. Eu queria ler com você esse texto. Olha o que diz. Você se engana a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? É o mesmo homem? Será que nós estamos falando do mesmo homem? O homem que acabou indeciso por Cristo? O homem que não quis sujar as mãos e as lavou? Porque não queria se comprometer? É o mesmo Pilatos. É exatamente a mesma pessoa. Mas agora ele está em um papel de governador. Alguém imbuído de autoridade. Aquele homem, Pilatos, aquele governador, esqueceu que o seu poder era transitório. E o Senhor Jesus é muito claro e taxativo com ele e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o poder que você tem, lhe fora dado pelo meu Pai. E por causa do poder que você tem, que é transitório, você nega a mim? Por causa da vida que você tem, que é transitória, por causa da raiva que você tem, que é transitória, por causa da decepção que você tem, que é transitória, você se coloca, se posta em cima do muro em relação a mim? Meus amados irmãos, aquele homem, aquele governador deixou-se seduzir por um poder passageiro. O que faremos com esse homem chamado Jesus Cristo? O que você tem feito na sua vida, no seu cotidiano, com este homem chamado Cristo? Eu queria ler um outro texto, Tiago capítulo 4, versículo 14, o qual diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês não são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? Qual a sua situação em relação a Jesus hoje? Você o ama? Ou você, em relação a ele, tem se posto em cima do muro? Não quer mais saber dele? Não quer saber mais da igreja que ele comprou com o seu sangue? Que tipo de atitude você tem? Que tipo de atitude você tem tido? Pilatos teve uma segunda atitude, além de deixar-se seduzir por um poder passageiro. Segunda atitude, ele abandonou o único ser que poderia salvá-lo. Ele estava diante do Salvador, mas ele abandonou
o Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, tem um texto muito claro das Escrituras, o qual nos ensina quem Jesus é e qual a sua função no mundo. Olha o que esse texto diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Muitas vezes nós somos acusados de sermos exclusivistas. O que acontece, na verdade, o pequeno problema é que nós temos uma declaração do Senhor Jesus, aliás, várias declarações, afirmando que Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Portanto, nós não podemos abrir mão de entender que Ele é o único que de fato pode nos salvar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz em outra versão. Não existe outra pessoa, não existe outro líder, não existe outro religioso, não existe outro caminho. Me perdoe se você não é cristão. Sinto muito, de verdade. E o que somos nós, irmãos? Como diz o texto, somos como uma neblina. Somos como uma neblina. Esse homem abandonou. Pilatos abandonou o único que poderia salvá-lo. Será que essa é a sua atitude? Será que você tem abandonado Jesus em detrimento da igreja? Será que você tem abandonado Jesus em detrimento das pessoas? Será que você tem abandonado Jesus em detrimento da tradição na qual você foi criado? Ah, não, eu não vou servir a Jesus. Ah, não, eu não vou ser crente. Imagina, a minha vida toda eu segui e servi em tal religião. Ah, não vou voltar para a igreja de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Porque lá as pessoas vão me decepcionar. Bem-vindo, querido. Você já imaginou se Jesus desistisse da missão por causa de decepção? Aquele homem mais forte entre os discípulos o abandonou, o negou, aliás. Aquele mais incisivo que dizia que dava a vida pelo Senhor Jesus, Pedro. Judas o traiu por causa de grana, por causa de dinheiro. Todos os outros discípulos, apóstolos, com exceção de João, bateram em retirada na hora do pega pra capar. Só João ficou. Jesus escolheu aqueles homens a dedo. E você vem me dizer que deixou o evangelho, que deixou a Cristo, que deixou a igreja por causa de decepção? É sério isso? Que você não quer servir a Cristo por causa da sua tradição religiosa, por causa da tradição religiosa da sua família? É sério isso? É sério que você vai continuar em cima do muro? É sério que você vai jogar a responsabilidade da sua fraqueza para a igreja? Para os seus relacionamentos fracassados? É sério isso? É sério que você vai lançar sobre a igreja a sua impossibilidade de perdoar? É sério isso? Você pode até rejeitar Jesus. Assim como Pilatos, você pode lavar as mãos. Mas uma coisa você não pode fazer. Você não pode negar quem Ele é. De acordo com
Atos 4:12. Ele é o Salvador do mundo. E não há outro. Não há um substituto. Não há uma outra igreja na qual você possa ir para não ser decepcionado ou decepcionada, imagina. Sendo assim, quem não é por Cristo é contra Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 23, olhe o que o texto afirma. Aquele que não está comigo é o quê? É o quê? E aquele que comigo não ajunta. Quem registrou isso foi Lucas, mas quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Foi ele quem falou isso. Quem não é por mim, é contra mim. Em terceiro lugar, aquele governador teve uma outra atitude em relação a Cristo. Em terceiro lugar, ele trocou Cristo pela sua verdade. Convencido de que não havia resposta para essa pergunta, a pergunta a respeito da verdade, Pilatos dá as costas e sai. Ele não queria ouvir a resposta de Jesus. Ele já tinha a sua própria resposta. As pessoas hoje não querem ouvir a respeito de Jesus, porque elas acham que elas já têm a sua resposta. Elas já sabem tudo aquilo que elas precisam para viver e viver bem. Elas imaginam que elas não precisam de um judeu nazareno que viveu há quase 2000 anos atrás. Elas esqueceram completamente do registro bíblico, o qual afirma que Jesus é o único caminho, a única verdade, e que não há vida fora dele. E você sabe disso. Mas a sua estultícia faz com que cada vez mais você permaneça longe do Senhor, longe do seu rebanho. Como Pilatos, muitos não querem se aproximar da verdade. Eles acham que não precisam. Deixam o foco principal, que é exatamente a pessoa do Senhor Jesus, para distrair-se com perguntas efêmeras, filosóficas, retóricas, que não levam a absolutamente nada, apenas têm aparência de sabedoria. A verdade encarnada estava diante de Pilatos. A própria verdade estava diante do governador, mas ele não quis ouvi-la. Simplesmente ele deu as costas e saiu. Ele abandonou, ele trocou o Senhor Jesus Cristo pela sua própria verdade. E por fim, aquele homem sentenciou Jesus à morte. Quantas pessoas não têm sentenciado Jesus à morte na sua vida? Por causa do prazer que elas não querem abrir mão? Por causa do pecado o qual elas não querem abrir mão? Será que nós estamos vivendo como Pilatos viveu? Fazendo o que Pilatos fez? Pilatos fez o que muitos têm feito hoje. Elas até acreditam em Jesus.
Elas têm um respeito enorme por ele? Não, imagine, Jesus é muito, muito especial. Eu tenho um respeito tremendo por ele. Uma vez um rapaz chegou para mim, eu já contei isso aqui na igreja, e disse: pastor, eu não estou mais na igreja, mas eu tenho um respeito e uma admiração por Jesus como poucos. Eu disse: meu jovem, Jesus não busca admiradores, ele busca discípulos. Ele não quer a sua admiração, ele quer a sua obediência, ele quer o seu compromisso com ele, com o seu corpo, com a sua igreja, apesar dela, apesar de você ser quem você é, apesar da igreja ser quem ela é. Infelizmente, muitos têm abandonado a Cristo. Uma vez eu fiz uma proposta em uma igreja da qual eu fui pastor, mas as pessoas não aceitaram muito bem. E a proposta foi a seguinte: eu disse: irmãos, vamos fazer um culto e vamos colocar a cara num telão de todas as pessoas que já fizeram parte desta igreja. E como no Big Brother, vamos apagando todas as que não estão mais entre nós. Gente, pense num rebuliço. Pastor, o senhor está doido? Mas calma, foi só uma ideia, não precisa ser grosso. Eu só dei uma ideia para mostrar para você que aquele que está em pé deve se cuidar para não cair. Mas a ideia não foi aceita. Quantas pessoas em 38 anos já passaram pela Ibacisa? Quantas pessoas já foram membros ou membros da Ibacisa? Quantas pessoas ainda persistem em servir a Cristo? Na igreja. Quantas dessas pessoas estão em outras igrejas? Ou quantas dessas pessoas não querem ouvir falar do Evangelho? Não querem ouvir falar de igreja? Elas sentenciaram Jesus à morte na sua vida. Eu quero conversar e eu quero relação apenas com o Pai. Eu quero uma relação com a Adriana, mas com a Nanda, eu não quero nem ouvir falar do nome dela. Não gosto dessa menina, ela é encrenqueira, ela é barra... Mentira, viu, Ananda? A Nanda nem fala. Ananda, você está bem? Vai estar hoje no pequeno grupo de adolescentes? Então, tudo que eu estou dizendo a respeito dela é fictício, é metafórico. Como pode? Como a Adriana vai se sentir? Como você acha que o filho, que o pai, ou melhor dizendo, se sente quando você diz assim: eu quero uma relação com o Senhor, mas eu não quero uma relação com seus filhos? Eles são muito complicados. Meus amados irmãos, quando é que nós sentenciamos Cristo à morte? Quando preferimos a nossa verdade tradicional. Ah, não, isso eu sei que não está na Bíblia. Eu sei que isso realmente eu não tenho como explicar, mas é porque, sabe, é a tradição da minha família, entende? Durante todo o tempo que eu vivi foi assim, então eu faço assim. É sério isso? É verdadeiro isso? Como nós podemos sentenciar Jesus à morte na nossa vida, ou quando fazemos isso? Quando preferimos a nossa verdade tradicional. Quando sentenciamos à morte o Senhor Jesus? Quando recusamos o seu chamado. Quando recusamos o seu chamado. E Ele nos chama de muitas maneiras. Venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E de tantas e tantas maneiras e tantas formas, o Senhor Jesus nos chama. Deus chamava os seus profetas pelo nome. Samuel. E Samuel foi lá, chegou e disse: é o Senhor que está me chamando? Não. Não chamei você, não. Não me chamou? Não chamei você. Ele deitou de novo. Quando ele deitou, uma voz chamou ele de novo: Samuel. Ele foi de novo um profeta e disse: o Senhor está me chamando? Não estou chamando você não, rapaz. Eu estou dormindo, deixa eu dormir. Me deixa em paz. Ele deitou. A terceira vez a voz disse: Samuel. Aí ele entendeu que era o Senhor. Há quanto tempo Deus vem chamando você? E há quanto tempo você vem dizendo não para Ele? Para servi-lo, para amá-lo, para pregar o evangelho dele, para usar os seus dons, que aliás foram dados por Deus a você, na obra dele. O sentenciamos à morte quando resolvemos ouvir a voz do povo e não a voz de Deus. Me permita lhe contar uma experiência para encerrar. E eu não quero criticar ninguém ou nenhuma agremiação religiosa. No entanto, eu não posso me furtar de dizer a verdade. Uma vez eu fui a Juazeiro do Norte e eu tinha uma curiosidade de ver a estátua do Padre Cícero. E eu fui. Cheguei lá, subi, olhei para ele é enorme, irmãos. E chegou uma criança, acho que de uns 12 a 13 anos, bateu em mim e disse: posso cantar uma música? Eu disse: pode. Ele começou a cantar a música e eu não me lembro da música toda, da letra, mas eu lembro de uma frase. E a frase era: quando o meu padim chegou no céu, os anjos se levantaram e bateram palmas em uníssono para ele. Nós podemos ouvir a voz de Deus ou a voz do povo. Quando você lê as Escrituras, você descobre que a voz daquele menino não é a voz de Deus, mas é a voz do povo, da tradição religiosa daquele povo. E eu respeito a tradição religiosa deles, no entanto, preciso discordar. O sentenciamos à morte quando decidimos desobedecê-lo deliberadamente. Sei que este é o melhor caminho, mas eu vou continuar na minha. Sei que Jesus é a salvação, mas eu vou continuar na minha. Sei que eu preciso da igreja, mas eu vou continuar na minha. Sei que devo servir, mas não o faço. Sei que devo contribuir, mas não vou fazer, não vou priorizar. Você pode fazer. Lembrando do grande Salomão, que no final das contas, você vai estar diante do Criador prestando todo o relatório. Então a decisão é sua. Eu só queria lhe esclarecer o seguinte: decidir desobedecê-lo deliberadamente é sentenciá-lo à morte na sua vida. Porque nós vamos nos afastando de uma maneira muito lenta, muito devagar. E quando nós menos esperamos, nós verificamos que estamos muito longe dele. Na verdade, nós podemos sentenciá-lo à morte de muitas maneiras. Se você passar a vida sentenciando um único caminho que leva ao Pai, o que faz você achar que passará a eternidade com Ele? Você passa toda a sua vida dizendo não para Ele, dizendo não para o seu povo, para a sua obra, não se utilizando dos dons e talentos que Ele lhe deu. E você acha mesmo que vai passar a eternidade com Ele? Porque se você for ali fora e perguntar se alguém quer ir para o inferno, todos
em uníssono vão dizer: não, de jeito nenhum. Eu vou para o céu. Mas será que a Bíblia ela é tão universalista assim? Eu tenho uma resposta para você. Definitivamente não. Porém, ele nunca vai obrigá-lo. Ele nunca vai obrigar você a permitir que ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele é gentil e amável. E para nós e para todos ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comerá comigo. Ele é um cavalheiro. Mas insistentemente, ele vai continuar batendo a sua porta. Amém? Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu queria convidar a igreja a se pôr de pé. Eu gostaria muito que você dormisse com essa pergunta na sua cabeça hoje à noite. Muito. E a este Jesus, chamado Cristo, o que faremos com ele? O que você tem feito a respeito da sua relação com Jesus? Como você tem conduzido a sua vida? Nós vamos cantar um cântico agora. E eu gostaria de ele fazer um convite. Você está longe do Senhor? Ou você nunca tinha entendido dessa forma a palavra de Deus? O Ministério de Louvor vai cantar uma música agora. E se você entendeu que você precisa abraçar esse Jesus, aceitar esse Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, eu queria convidar você a ter coragem, quando estivermos cantando, a sair do seu lugar e de uma vez por todas parar de matar Jesus na sua vida. Parar de desonrar o povo pelo qual ele morreu. Mas a decisão é sua. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo hoje, para que você entregue sua vida a ele. Lembre-se, eu não estou convidando você para ser um admirador de Jesus de Nazaré. Eu estou convidando você para se tornar um discípulo e assim obedecê-lo, amá-lo e servi-lo. Porque quem ama, serve, e quem ama, obedece. Esse momento é um momento entre você e Deus. Ele está chamando você. Se você sentir, se você entender acima de tudo, porque o entender precede o sentir, que você precisa aceitá-lo como Senhor
como seu único e suficiente Salvador, como diz Atos 4,12. Porque não tem outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Você precisa tomar uma decisão, assim como Pilatos. Mas eu espero em Deus que a sua decisão não seja como a de Pilatos, que lavou as mãos e sentenciou Jesus à morte. De modo que, se você não quer ter esta atitude, eu convido você, ao cantarmos, a sair do seu lugar, a ter coragem, e das duas uma, ou entregar sua vida ao Senhor, ou se reconciliar com Ele nesta noite.